Já está aparecendo aqui no slide, já? Opa. Estão conseguindo ver bem aí, tranquilo? Nós vamos dar início à nossa aula, irmãos, né? Na última aula, o presbítero Newman, ele falou sobre a primeira parte dos mandamentos, né? Os deveres para com o Senhor. E nós iremos dar continuidade hoje sobre os deveres para com o próximo, e a segunda parte do decálogo. Então, quis deixar o título hoje da nossa aula, os deveres para com o próximo, expressando o amor que leva o outro em consideração. Resumindo a nossa lição hoje, né, em um pequeno comentário, Deus requer de seu povo um relacionamento de entrega e exclusividade. Exige ainda que vivamos com integridade e retidão. Contudo, o pecado torna impossível o cumprimento dessas exigências, sendo necessária a intervenção de Cristo. Qual seria a relevância, então, dos 10 mandamentos para os dias atuais? Dito isto, que a queda maculou a relação das criaturas com o Criador e determinou a forma como a humanidade se relaciona, e nós podemos ver a inimizade contra Deus e a inimizade contra os nossos semelhantes por conta da queda, é crucial que o Senhor, então, nos mostrasse como deveria ser, então, o padrão de santidade, a qual nós devíamos nos relacionar tanto com Ele, quanto com o nosso próximo. Nós lemos em outra passagem que sem a lei era impossível sabermos, né, o que agradava a Deus e o que desagradava a Ele. Então a lei ela funcionou como um tutor, né, Paulo vai dizer, como um professor que conduz o povo, né, mostrando a ele como que era o padrão aceitável ao Senhor. Nós lembramos que, fazendo uma contextualização, que Israel tinha saído, né, de uma nação idólatra, que era o Egito, adorando vários deuses, né, enfim, além de terem suas práticas ali, né, no dia a dia. E o Senhor, chamando essa nação, precisava então ensiná-los, né, como agradá-lo. E nós vemos o período do deserto, algo que deveria durar aí, em média 11 dias, né, nós vemos que durou 40 anos aí aproximadamente, tristemente, né? Muito porque as pessoas não compreendiam e estavam mais preocupadas, né, com a sua vida aqui e agora do que em servir ao Senhor. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. Então, dando início ao primeiro mandamento, em Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe. Né? O que nós poderíamos dizer deste mandamento? A posição ocupada por este mandamento é uma consequência lógica da sua relação com os mandamentos anteriores, pois os pais eles possuem um extraordinário papel de representar Deus aos seus filhos. O mandamento ele não diz respeito apenas à obediência aos pais, senão também dar aos pais lugar de superioridade, tê-los em alta estima e reverência. Porém, como nem tudo são flores, né, nós temos as responsabilidades, tanto daqueles que estão debaixo, né, deste mandamento, quanto aqueles que são beneficiados por ele. Nós não podemos, né, simplesmente isolar esse mandamento e ignorar as responsabilidades que os pais também têm sobre ele, né?
Honra teu pai e tua mãe parece que é algo, né? Que às vezes, como em tudo, nós corremos o perigo como pais, né? Nos apropriar disso de uma forma pecaminosa. Quais são as responsabilidades, então, daqueles que estão abaixo desse mandamento? Os inferiores é nesse sentido, né? É a devida reverência em coração, palavras e procedimentos, a imitação das suas virtudes e graças, pronta obediência aos seus conselhos e mandamentos legítimos, manutenção e apoio devidos, suportando as fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Então nós, filhos, né? Nós devemos sim reverenciar os nossos pais, imitá-los em suas virtudes, né? Naquilo que eles fazem de melhor. Essa pronta obediência aos conselhos e mandamentos legítimos diz respeito àquilo que nós devemos a toda autoridade, né? Nós devemos toda obediência e respeito às autoridades até que eles se mantenham fiéis à palavra. É até aí, esse é o limite da reverência e da honra. E manutenção e apoio devido, suportando as fraquezas, porque às vezes é difícil, né, irmãos? Como pais, né, nós sabemos que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo, nós sempre erramos querendo fazer o melhor para os nossos filhos, né? E nós, como filhos, devemos, nas fraquezas dos nossos pais, ajudá-los a realizar o seu governo, né? As suas responsabilidades. Agora, nós como pais, quais são as responsabilidades diante deste mandamento também? Conforme o poder e posição que pais recebem de Deus, eles devem amar os seus inferiores, aqueles que estão abaixo deste mandamento, instruindo-os em amor, aconselhando-os, admoestando-os, conduzindo-os na verdade, aprovando-os segundo o bem que fazem, mas também reprovando-os quando agem de maneira errada, protegendo-os e provendo-lhes o necessário para a alma, e assim glorifiquem a Deus, preservando-lhe a autoridade com a qual Deus os revestiu. Então existe todas essas responsabilidades. Os pais devem conduzir os filhos, devem amá-los, devem corrigi-los, porque correção é também amor, né? Uma coisa importante que nós devemos sempre nos lembrar, que correção e amor não são coisas distintas, mas eu só corrijo a quem eu amo. Não é verdade? Então nós devemos nos lembrar disso. Aqui, eu gosto de trazer um pouco, né, contextualizar com os nossos tempos, como está sendo a prática, né? Como está sendo o painel, o panorama dessa relação entre pais e filhos. No Brasil, um levantamento feito por esse sistema aqui, o SINAM, é um sistema de informação de agravos de notificação do Ministério da Saúde, que foi feito assim a partir de registros catalogados por profissionais da saúde, né? Mas da rede pública, né? O que foi registrado? No ano de 2012, 4.289 casos de violência de filhos contra pais. No ano seguinte, 2013, 5.559 casos. E em 14, 4.454 casos. Totalizando aí, nesses 3 anos, 14.032 agressões de filhos contra progenitores. Ou seja, quem fez esse levantamento foram profissionais da saúde, né? Da rede pública, de saúde da rede pública. Triste, né? Triste. Nós não temos esses números mais atualizados, mas eu acredito que a tendência é só aumentar. 70,4% das vítimas foram as mães. Curioso isso, né? Geralmente, né, a mãe que recebe todo o carinho, né? Coitado dos pais. No dia dos pais aí recebe, né, uma caneta, uma meia. E as mães, né, quase. E
E curiosamente a gente tem esse dado, né? 70,4% é gritante, né? De agressão contra as mães. O tipo de violência preponderante, segundo o estudo, é sempre a física, né? Mas também a incidência de abuso moral, psicológico, mas nunca isolado, sempre acompanhado da agressão física. Então é urgente, né? É urgente que saibamos, né, honrar os nossos pais. E que, como o mandamento diz, abranger ele, né? Que os pais também possam saber conduzir os seus filhos, não provocando-os a ira, né? Desde o seu nascimento, conduzi-los à vontade do Senhor. Então, o que nos importa aí? A correta relação entre pais e filhos é fundamental para o bem-estar da alma. Quem pode ficar em paz quando a casa parece um ambiente de guerra, né? Por meio de Cristo, podemos, pais e filhos, reaproximar-nos uns dos outros. O poder de Deus é suficiente para nos encher do amor que perdoa e restaura. E aí, né, obviamente, para citar uma promessa, né, que o Senhor faz no livro de Malaquias, quando ele fala que enviaria o precursor do Senhor, né, no caso João Batista, ele diz que ele converteria nesse período o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que isso? O mandamento diz o quê? No capítulo 20 de Êxodo, verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Mas tem continuidade, né? Para que você tenha vida longa na terra, né? Ou seja, é uma promessa. Deus aqui agora diz, olha, eu preciso, né, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque senão aquela promessa que eu havia feito não será possível. Então, irmãos, que nós possamos conhecer a vontade do Senhor, né? O nosso próximo, mais próximo, é a nossa família, é o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Então, que possamos pensar sobre isso e agir consoante a palavra do Senhor. Agora, entrando no mandamento sexto, né? Não matarás. O que nós temos aqui? Como proibições, né, desse mandamento, pensando no aspecto de proibições. Matar refere-se ao ato doloso, planejado, intencional de tirar a vida de alguém. Assassinar alguém por razões egoístas, em vez de com autorização, né? E ser negligente com a saúde do corpo e da mente, que a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes um pouco mais para frente. Mas só para levantar aqui esse segundo tópico, assassinar alguém por razões egoístas em vez de com autorização, nós sabemos que, por exemplo, existe o direito da legítima defesa, né? Esse é algo em que a lei apoia, né? Se a sua vida está em risco, você, infelizmente, né, pode... Você tem o dever de defender a sua própria vida, então você pode, aí, em defesa da sua vida, acabar tirando outra, né? A polícia, né, que são as autoridades, em períodos de guerra, guerras justas, né, onde direitos humanos básicos estão em perigo, então, né, aí é permitido, né, nesses casos, nós tirarmos a vida. E esse ser negligente com a saúde do corpo e da mente, nós podemos sim abranger o mandamento, né? Que não matarás, mas algo assim mais sucinto, mais genérico, né? O que isso significa? Ser negligente com a saúde do corpo e da mente. Quando nós agimos de maneira equivocada com nós mesmos, não nos alimentando bem, não cuidando da nossa saúde, né, como deveríamos, em casos em que nós
enfrentamos aí a cronicidade de doenças, né? Que nós precisamos fazer uso de medicamentos, não tomar, não abandonar, né? Nós estamos fazendo um atentado claro contra a vida, né? É algo que é mais devagar, mais lento, mas é uma forma também de negligenciar o mandamento não matarás. E por fim, né, já assim a extrapolação, né, dessa realidade seria o suicídio, né? Que é algo assim que nós vemos com até certa frequência. Agora pensando nos deveres, né? Não ficando apenas no aspecto negativo das proibições, mas nas exigências. O que o mandamento diz? Que eu preciso ter todo o cuidado e esforço possível para manter a vida do próximo e também a nossa. Resistir a todo pensamento e propósito, controlando todas as tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém. Fazer uso sóbrio de bebida, da comida, do sono, do trabalho, dos recreios, tão importantes, né, os períodos de descanso. E exercitar o amor, a compaixão, a mansidão, a prontidão para se reconciliar, dando bem por mal, socorrendo os aflitos e protegendo os inocentes. Você vê que essa abrangência aqui, ela é interessante, porque não matarás já é a proibição contra o ato, né? Mas nós sabemos que existe todo um caminho para você chegar a concluir, né? A tirar a vida de alguém. Às vezes um ressentimento, alguém te falou alguma coisa, você guardou, né? Às vezes uma situação, um trauma que nós tenhamos passado, né, que as pessoas não sabem, e às vezes a gente faz alguma coisa para alguém e toca nessa ferida, a gente não deixa a pessoa saber e vai alimentando esse ódio. Às vezes é coisa que a gente nem sabe, né, que sente. Você olha para alguém e fala, nossa, eu não gosto dessa pessoa, não sei porquê. Então nós precisamos exercitar o amor, a compaixão, o perdão uns aos outros. E esse caminho sendo bem conduzido, dificilmente nós chegaremos a tirar a vida de alguém. Não é verdade? Agora aqui, mais uma vez, a gente de novo vai dar uma olhada aí nos números. Tristes, né? Por exemplo, né? Não vamos pegar todas as informações, mas, por exemplo, um dado interessante aqui. Matamos 23,6 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso é um número expressivo. Uma vida já é cara, né? Em 2020, nós tivemos aí 5.033 vítimas de assassinato. Aqui são pessoas assassinadas mesmo. Não é mortes, doença, nada. São pessoas que são tiradas à vida. Em intervenções policiais, infelizmente, foi constatado 6.416 óbitos, né? É uma realidade, infelizmente. Aqueles que estão lá para nos proteger, infelizmente, enfim, nós estamos lendo o número frio, né? Não fazendo nenhum juízo de valor, mas 6.416 pessoas morreram por ações policiais. Você pega aqui a liberação aí de autorização de armas, teve um aumento em 108%. 108% no número foi um aumento no número de liberação de armas. Também não entramos no mérito político no caso, se isso é uma decisão correta ou não correta. Nós temos nossas opiniões pessoais sobre isso. Mas sabemos que sem uma arma fica mais difícil, né, tirarmos a vida de alguém. E também significa que as pessoas estão com mais medo, né, de serem mortas e por isso querem revidar. O que também é algo triste. E por fim aqui, nós temos uma abrangência agora sobre suicídios no mundo.
né? Já que o mandamento também abrange a questão da, entre aspas, né, a automorte, né? A negligência com a própria vida. Isso é um dado da Organização Mundial da Saúde. Entre 700 mil e 800 mil pessoas morrem por suicídio no mundo a cada ano. No mundo, quase 1 milhão de pessoas tiram a própria vida. A média de idade dessas pessoas é de 15 a 29 anos. Jovens, né? 12,6 a cada 100 mil habitantes morre por suicídio. Se a gente fizer uma comparação entre as mulheres, cai para 5,4. Então os homens é mais do que o dobro. Eles tiram a própria vida mais do que o dobro em relação às mulheres. É um dado interessante, né? E a gente analisa aqui, isso é extremamente importante, que as taxas de suicídio entre os homens, elas são muito mais altas em países que têm o seu PIB aí maior, né? Países onde gozam de uma vida com mais oportunidades, com salários mais altos, enfim. Ou seja, tirar a vida, nesse caso, é proporcional ao suicídio. Aliás, tirar a própria vida é proporcional a ter uma boa vida. Isso não faz nenhum sentido, né? Uma coisa sem lógica alguma. Esse dado é em relação aos homens, né? Agora, no geral, 79% dos suicídios no mundo, aí sim, são de pessoas de baixa e média renda, né? Pensando em suicídio geral. Porém, a incidência de suicídio em homens são nesses países onde eles têm mais oportunidade. Então, irmãos, que possamos assim, não só evitar, né, chegar às vias de fato e trabalhar a nossa vida, né, para não chegar a esse ponto de tirar a vida de alguém, mas também ter um cuidado com a nossa própria vida. Aqui eu queria fazer um pequeno comentário e uma provocação. Nós lemos que em países mais ricos, homens tiram mais a própria vida. Nós vemos que o ambiente em que nós vivemos, ele está toda hora pregando, mais o indivíduo, você pode, você consegue, você é bom, né? A gente está sendo toda hora assim, entre aspas, motivado com essas informações e com essas filosofias. E por que, no final das contas, os números que temos é atentado contra a própria vida? É estranho isso, né? A nossa sociedade, nós precisamos entender que quando olhamos para dentro de nós mesmos, o que vemos é o vazio. Não somos suficientes em nós mesmos. Mas quando olhamos o nosso Deus, aí sim, aí nós vemos razão e sentido para a nossa vida. Fica aí essa informação, né? Esse quadro para a gente poder pensar. Mas dando sequência agora, em Êxodo 20:14, nós somos convocados, né, ao mandamento: não adulterarás. Quais são as proibições então desse mandamento? Todas as imaginações e pensamentos, propósitos, afetos impuros, as comunicações, né, a forma como a gente como nos comunicamos com o sexo oposto, seja mulher ou homem, nós devemos fazer isso não de maneira torpe nem corrupta. Nós devemos ficar atentos aos olhares, né? Não se relacionar com pessoas casadas e não ter relações sexuais extraconjugais. Parece a mesma coisa, mas no primeiro tópico, com pessoas casadas, né? Ou entre pessoas casadas, enfim.
E o segundo diz que extraconjugal, ou seja, eu posso ser casado, fulano ser solteiro, enfim, extraconjugal, é fora do meu casamento. Ou eu ser solteiro e, enfim, essas realidades todas, né, apenas para separar aí. Não consumir conteúdos pornográficos. Isso daqui, a gente pode fazer uma abrangência muito grande, porque pornografia pode ser uma roupa XY aí, que alguém possa dizer que é provocativa. Um vídeo bobo e inocente, não precisa ser algo explícito, pode ser algo bobo e inocente. A ideia não é você assistir, de repente, alguma relação sexual de modo explícito, mas é toda e qualquer situação que faz com que você pense, tenha pensamentos sobre isso. Tudo isso pode ser incluído em pornografia. É interessante nós visualizarmos que todas as vezes que a Bíblia fala de adultério, é acompanhado a idolatria. É interessante, né? Então, adultério é idolatria. Por quê? Eu explico, irmãos. Quando Deus fala que o homem se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, nós às vezes não paramos para pensar, mas essa união de uma só carne, ela acontece figuradamente por meio da relação sexual. Por meio disso que acontece essa união. Então, o ambiente matrimonial é o lugar exato para acontecer a relação. Por quê? Porque é um ambiente de fidelidade, é um ambiente de exclusividade. Nós lembramos a quem é devido a exclusividade, fidelidade, não é ao Senhor? Então, esse mandamento ele tem uma relação íntima entre você permanecer fiel ao seu cônjuge, no caso, não adulterar, né? E permanecer fiel a Deus, no caso, não idolatrar outros ídolos. Aqui tem um exemplo de Oséias. Lembra que Oséias, é até difícil a história de Oséias, né? Mas ele teve, no caso, que ter o mandamento, a crítica que o Senhor queria fazer ao povo naquele momento, precisou ser figurada, né, digamos assim, pela vida de Oséias. Oséias casou-se com uma mulher, né, adúltera, né? Trouxe ela, cuidou dela, deu dignidade a ela, prefigurando o que o Senhor fez a Israel, né? Que traria Israel da sua idolatria, do seu adultério com outras nações e outros deuses, e daria dignidade a ela, e converteria o coração dela, né, ao Senhor. Então veja, está intimamente ligado a prática do adultério com a idolatria. Quando nós fazemos isso, nós não estamos atacando o nosso cônjuge, nós não estamos aproveitando a vida, nós estamos idolatrando. Na Grécia Antiga, em Roma, muitos deuses, muitos deuses, porque eram nações politeístas, eram adorados por meio da prática de relações sexuais públicas. Imagina que coisa triste. Então, nesse período aqui, isso era muito comum. Por isso é abominável. Então saibamos, quando isso ocorre, infelizmente, nós não estamos simplesmente fazendo isso contra o cônjuge, mas sim contra o Senhor. Para analisar o nosso contexto aqui, a gente vê olha o raio-x aí do sexo estragado, né? A gente pode dizer assim. Os sites de pornografia, eles recebem mais tráfego regular do que a Netflix, do que a Amazon, do que o Twitter lá, combinados, os três juntos a cada mês. Será que é pouco o consumo?
34% dos usuários de internet, eles foram expostos à pornografia indesejada, por meio de anúncios e os tal dos pop-ups lá, enfim. O que acontece? Você está no seu celular tranquilo, está lá no Facebook, lá no feed de notícias lá, né? Só roletando lá. De repente, pum, parece uma propaganda. Vende-se lingerie, não sei o que lá, XY. Aí tem uma modelo de lingerie. Você fala, nossa, mas o que é isso? Tem nada a ver. Será que não? Será que você queria que aquilo estivesse lá? Mas de alguma forma, você vê 34%, de 100 pessoas, 34 acabam vendo isso de forma indesejada. Eu não fui atrás, apareceu para mim. Uma meta-análise, né, uma grande análise de 22 estudos realizados em 7 países no ano de 2015, revelou que internacionalmente, no mundo inteiro, o consumo de pornografia estava significativamente associado ao aumento da agressão física e verbal, tanto entre homens quanto mulheres. Você vê que você já entra lá no outro mandamento, não matarás, né? Agressões. É triste isso, irmãos. Agora aqui no Brasil, mais triste ainda, porque é mais próximo de nós. Em 2018, foram cumpridos mais de 500 mandados de busca e apreensão em 24 estados contra pessoas que estavam disseminando conteúdo de pornografia infantil. Nessa operação foram presos 108 suspeitos e identificados, pasmem, mais de 151 mil arquivos desse tipo de conteúdo. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos abrangendo o mandamento e contextualizando ele. Às vezes alguém pode ler, não adulterarás. Bom, eu não sou casado. Bom, eu também nunca saí com nenhuma pessoa casada. E aí fica aí, pensando que o mandamento, né, diz respeito a apenas isso. Mas olha a abrangência. Nos Estados Unidos, é porque eu só tenho dado dos Estados Unidos, 70% dos pastores de jovens cristãos disseram que, ao menos uma vez no ano, algum jovem procurou eles para poder falar sobre esse problema, desse consumo, né? Por que a gente está batendo nessa tecla? Porque no passado a demanda era muito grande para a gente poder fazer, né, pular a cerca, como dizem, né? E hoje, irmãos, a gente pode ficar meio relaxado, né, pensando nisso. Mas existem várias formas de você fazer isso sem sair da sua casa, com o teu celular, com o teu notebook em mãos. É por isso que eu estou falando sobre isso. A nossa realidade hoje é essa. De maneira sutil, nós podemos passar a vida inteira adulterando e pensando que está tudo bem. Agora, de maneira positiva, o que o mandamento exige? O propósito dele é ensinar a pureza e a castidade em todos os relacionamentos, especialmente dentro do matrimônio. Só para citar um texto, em Provérbios 5,15 até o 19, vai tratar sobre a vida do casal. Então, a orientação lá é a seguinte: filho meu, aproveita a mulher da tua mocidade, a tua esposa, deleita-se nela, e com ela e somente com ela. É um convite, né? É um convite a gozar, né, da vida em matrimônio. Ele nos ensina o que? A fidelidade. Primeiro, a aliança firmada diante do Senhor. E segundo, né, a promessa de amar e cuidar do cônjuge enquanto viverem. Que foi isso que a gente falou lá, né, no dia, né? Prometo te amar em todas as situações. Mas diante de alguém, de quem? Diante de Deus. Então nós precisamos ser fiéis a isso. Nos ensina também a integridade, né? O que isso significa? Ser íntegro. Íntegro vem de ser inteiro, não ser em partes. Integridade tem a ver com isso, de ser inteiro. É uma rejeição à banalização
do amor e do sexo. Não podemos tratar isso como algo corriqueiro, algo comum, ou algo só que diz respeito ao corpo. O amor e o sexo, e isso dentro do matrimônio tem implicações, antes de tudo, espirituais. Valorização da fidelidade, como nós já dissemos, da união matrimonial. Aqui o livro de exemplo, nós podemos citar o Cântico dos Cânticos, que é um livro extremamente poético, né? Ali escrito por Salomão, né? E a Sulamita, né? Mas assim, que prefigura essa realidade dentro do casamento, cheio de expressões de afeto e carinho, né? Para aqueles que acham que, bom, o amor cristão é uma coisa fria, uma coisa, né, mecânica, aquela coisa chata. Dá uma lida em Cântico dos Cânticos e você vai ver que não existe nada de frieza e é a expressão pura do amor dentro do ambiente do matrimônio. Coisa linda. Os casados aqui vão saber muito bem o que eu estou dizendo. É maravilhoso, é um senso assim de completude mesmo, de realização na vida, quando a gente encontra paz e aproveita o matrimônio da melhor forma possível. E por fim, nós podemos sim abranger, né, o mandamento na compreensão da união de Cristo com a sua igreja, que o próprio Paulo faz, né? O casamento, ele prefigura isso. Você quer entender a união de Cristo com a sua igreja? Presta atenção no seu matrimônio. O perdão precisa ser exercitado, né? Apenas uma figura, não é a mesma coisa, mas é uma figura. Se nós prestarmos bem atenção, tem muita relação. Tudo bem, irmãos, até aqui? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem levantar a mão, hoje a gente está só com o microfone, mas a gente passa um álcool em gel aqui, tá? E a gente pode... Fiquem à vontade para perguntar. Mas passando agora para o 8º mandamento, o não furtarás. Sobre proibições, o que ele diz? João Calvino, né, faz um pequeno comentário aqui. Ele afirma que é proibido querer e buscar para nós os bens alheios, esquecendo-nos da responsabilidade de buscar e administrar os bens confiados a nós. Ou seja, não é só uma questão de tirar do outro aquilo que é dele, mas também de ser irresponsável com aquilo que nós temos. Podemos nos furtar. É contra o furto, o roubo, né? A receptação de produto de roubo também. Se temos um negócio que é fraudulento, se usamos de pesos e medidas falsas, se somos injustos nos contratos que firmamos ali com sócios, se oprimimos, extorquimos, se usamos de usura e suborno com as pessoas. Aqui pode entrar sim a inveja da prosperidade, né, de alguém, porque nós só roubamos aquilo que, né, achamos que temos o direito de ter. A ociosidade entra aí também, porque dificilmente alguém ocupado, que trabalha, que se dedica a aprender coisas novas, vai querer se interessar por aquilo que é do outro. Então a ociosidade faz parte do caminho daquele que tem a prática do roubo. O esbanjamento, a jogatina, né, e todos esses modos aí prejudiciais à nossa vida. E aqui por último, aquilo que eu havia dito, né, o defraudar a nós mesmos no devido uso e conforto do lugar aonde Deus nos colocou. Agora, pensando no caráter ali de deveres, né, que o mandamento nos propõe. Nos propõe sermos verdadeiros, fiéis e justos nos contratos, né? A restituição de bens ilicitamente tirados de seus donos. Ou seja, não somos perfeitos, podemos em algum momento da vida fazer isso.
mas é do Senhor também a consciência de que aquilo foi equivocado e retornar isso para o dono, né? A moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. A frugalidade, né? O que é isso? Levar uma vida simples, né? Frugalidade tem a ver com você comer, beber de maneira moderada, enfim, ser simples na vida. Esforçar-se para adquirir, preservar e adiantar, por todos os modos lícitos e justos, a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como nosso. Ou seja, não há problema nenhum em você procurar ter uma boa vida, mas por todos os modos lícitos e justos. E aqui, a própria revista, né? Todas essas informações, elas estão contidas aqui na revista, tá, pessoal? Então, eu sei que vocês já deram uma lida em casa. Então, a revista, ela traz a citação bíblica de Provérbios 31, sobre a esposa, né, a mulher diligente. Então, nós podemos sim, como um antídoto, né, ao ato de furtar, termos como padrão a mulher diligente, que levanta cedo, cuida da sua casa, da sua família, vive uma vida simples, honesta, e dificilmente nós teremos a inclinação, né, para o furto, certo? E o 9º mandamento? Eita, infelizmente esse aqui, né, acabam identificando os crentes muito, né, por esse mandamento aqui, infelizmente, né? Mas também não sem motivo, né? Eu digo isso de uma maneira geral, né? Nós temos experimentado a dificuldade, né, nesse sentido. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui tem uma análise rápida sobre isso. Tudo o que prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, nós devemos evitar. Sentenciar injustamente, chamando o bom de mal e o mal de bom. Suprimir a verdade, usar de silêncio indevido é uma causa justa. Fica calado diante de uma situação em que você sabe que é injusta. Espalhar boatos, escarnecer, mentir, caluniar, censurar com parcialidade, que são todos sinônimos, né, de dar falso testemunho de alguém. Nós devemos evitar a prática de coisas que trazem má fama, tanto da gente, né, como da parte de outras pessoas. Ou seja, não é só falar mal de alguém, mas o mandamento também abrange o meu comportamento diante das pessoas. Não dar motivo para que falem de mim. E aqui, né, nós temos um pequeno comentário. A implicação é óbvia, né? Caso Israel seja conhecido como mentiroso, mexeriqueiro, fofoqueiro, como um povo que tem prazer em detratar, em arruinar a reputação de outras pessoas, inevitavelmente a reputação de quem vai ser afetada? Do Senhor. É por isso que é enfático a ideia de não fazer isso, porque as pessoas vão olhar e falar: você é crente? Ah, tá. Se pelas boas obras as pessoas glorificam a Deus, pelas más obras o contrário também é verdadeiro, né? O nome do Senhor pode vir a ser blasfemado entre os gentios, caso a igreja tenha tal procedimento. Isso está lá em Romanos 2:24. Então nós vemos o que no mandamento, no 9º mandamento? A gente vê uma relação entre o terceiro. O que o terceiro diz? Não, né, não usará o nome do Senhor em vão, né? Então, quando nós agimos dessa forma, nós colaboramos para que as pessoas detratem o nome do Senhor também, né? Então é importante nós entendermos essa relação. Por fim, irmãos, nós agora vamos falar do não cobiçarás. E aqui, né, como é a conclusão destes mandamentos, eu gostaria de fazer alguns comentários. Esse mandamento, ele funciona praticamente como
É como se fosse uma liga, né? Você pode ver que todos os outros mandamentos, ou todas as outras falhas ali, né? Elas estão relacionadas com esse mandamento. Pela cobiça, eu posso sim, dependendo do que eu estou cobiçando, desonrar os meus pais, que podem estar indo contra isso. Eu posso matar alguém. Eu desejo tanto determinada coisa que se alguém se interpor no meu caminho, eu sou capaz de matá-lo. Eu posso cobiçar tanto o que é do outro, inclusive a sua mulher, né? Que eu posso ser levado a cometer um adultério. O furto, né? Aí já fica implícito, né? Eu só furto o que eu cobiço, né? E o falso testemunho também, por que não? Né? Se nós cobiçamos ter a honra das pessoas, se queremos a atenção delas, nós somos capazes de tudo, inclusive usar a nossa boca para condenar alguém que eu sei que aquela pessoa não gosta. O que exige esse mandamento? Deixa claro que a preocupação da lei não é somente com os nossos atos externos, mas acima de tudo com as nossas motivações internas, né? Aliás, as nossas motivações mais básicas, com o nosso coração. Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento com a nossa condição e uma disposição caridosa de alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem, e não só isso, não só caminhe para o bem do próximo, mas que também promova esse bem. Essa é a pergunta 147 da nossa confissão do nosso catecismo maior de Westminster. E aqui a gente tem um pequeno fluxo, né? Fluxograma aí para deixar claro aí aquilo que a gente acabou de falar. A cobiça está mais intimamente ligada, a gente consegue ligar ela muito mais fácil ao adultério, né? E ao furto, porque nós só cobiçamos, nós só cometemos adultério porque cobiçamos, né? Um desejo desenfreado. E o furto é a mesma coisa. E nós vemos que no ambiente onde o adultério é recorrente, nós temos muitos falsos testemunhos. Nós temos muitos maridos e esposas reclamando para os seus amantes, né? Falando coisas absurdas, né? Levantando falso testemunho, mentindo, eu não aguento mais, ela é isso, ela é aquilo. Você vê que tem uma inter-relação. Não matarás a mesma coisa. Por que você fez isso? Ele fez isso, ele fez aquilo, ele não merecia viver. Está tudo atrelado. E o furto, porque cobiça, furto e honrar pai e mãe, porque nós vemos que no ambiente onde há o roubo, né? E nós vemos o pai e a mãe assim, nos jornais, ou passando aquela vergonha terrível, né? Quer visitar um filho na cadeia. Deve ser assim, muito triste para um pai e para uma mãe uma situação como essa, né? Saber que o filho tirou algo de alguém, está roubando por aí. Então, meus irmãos, eu queria concluir a mensagem fazendo uso também da conclusão que a revista dá. Assim como aconteceu em relação aos 4 primeiros mandamentos, Israel também se mostrou obstinado em sua desobediência aos outros 6 mandamentos. Desonra aos pais, assassinato, ódio, ira maligna, adultério, roubo, opressão aos pobres, falso testemunho e cobiça foram práticas abundantes em Israel. Mais uma vez, porém, devemos entender que não somos diferentes do povo do Antigo Testamento. Quantos filhos agem hoje em dia para com os seus pais sem afeição natural, sem amor? Podemos até nunca ter tirado a vida de alguém, mas quantas vezes desejamos o mal ao nosso próximo ou alimentamos o ódio e rancor em nossos corações? Quantas vezes olhamos para alguém com olhares impuros? E os furtos cometidos em nossos corações? Entregamos nossas línguas ao mexerico, à maledicência.
Nossa única esperança, portanto, é a justiça perfeita de Jesus. O único que obedeceu perfeitamente a cada um desses mandamentos. Quando nós fazemos toda essa análise e discorremos sobre esses temas, parece assim, meu Deus, né? Para onde eu vou agora? Eu não sei vocês, mas quando a gente começa a ler isso, a gente fala, está fazendo um relato da minha vida? Pode não ser atual, mas em algum momento ou em algum dia da sua vida, você se permitiu praticar esse tipo de situação. Porque são fatos da nossa natureza caída. Mas a nossa esperança vem de onde? Vem de que não é por nossos méritos que alcançamos a misericórdia do Senhor, mas é pelo sacrifício e o preço pago por Jesus na cruz. Você consegue perceber a sua incapacidade, então, de obedecer aos mandamentos? Assim, seja grato, porque Jesus assumiu o seu lugar, o meu lugar, no pagamento desta grande dívida. É pela justiça de Jesus que nós vivemos. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pelo entendimento da sua palavra, pela iluminação do teu Santo Espírito, Pai, na aplicação destas coisas que são tão importantes, Pai eterno, para as nossas vidas. Que saibamos sim, Pai, a tua lei e o que o Senhor espera dela. Que busquemos, Senhor, aquilo que é agrado ao teu coração, mas que acima de tudo, Senhor, tenhamos a humildade, descansemos no sacrifício perfeito do seu Filho Jesus. Não há mais nada que possamos fazer ou deixar de fazer que nos coloque um pouco a mais ou um pouco menos no teu reino, Pai, porque isto depende exclusivamente do Senhor. Que possamos descansar nisso, Pai. Que quando pensemos, Pai, que ao pensarmos em querer comprar a tua atenção, a tua justiça, Pai, com os nossos méritos, que possamos nos lembrar, Pai, que nós somos exclusivamente dependentes do Senhor e que o teu Filho Jesus é suficiente a nós. Nós agradecemos a ti por esse momento, Pai. Leva-nos na tua paz, Senhor, e que tenhamos um domingo, Senhor, que expresse, Pai, a tua vontade, o teu querer, e que cada passo que dermos seja para a tua honra e glória. Louvamos o Senhor assim e agradecemos, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.